Olá, você que nos acompanha na Rádio CBN Juiz de Fora, nas redes sociais da Tribuna de Minas e também na TMTV. Estamos começando agora mais um programa Pequeno Expediente da nossa série especial que tenta conversar e trazer luz aos nomes que colocam-se como pré-candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Hoje quem vai coordenar esse programa ao meu lado é meu colega de redação de Tribuna de Minas, Gabriel Ferreira Borges. Seja bem-vindo, Gabriel, mais uma vez ao Pequeno Expediente. Muito obrigado, Renato. Bom dia ao ouvinte da Rádio CBN e também bom dia ao nosso convidado que você vai apresentar agora mesmo. Como o Gabriel já falou, nós temos agora aqui mais um pré-candidato à Prefeitura de Juiz de Fora. Trata-se do pastor Aloísio Penido. Aloísio, que é ligado à Primeira Igreja Batista de Juiz de Fora, já acertou, pelo menos já encaminhou seu ingresso no PTC, partido pelo qual se coloca como pré-candidato à Prefeitura. Aloísio, seja bem-vindo ao Pequeno Expediente. Muito obrigado, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês e cumprimento Renato, Gabriel, estou aqui à disposição. Aloísio, vamos ser direto na primeira pergunta já. Desde o ano passado há várias especulações em torno do seu nome como um possível candidato à Prefeitura de Juiz de Fora. Ainda não podemos falar de candidatura, dado o prazo eleitoral, mas você já se coloca como pré-candidato. Esse martelo está batido de fato, Aloísio? Você tem a pretensão de disputar a Prefeitura? Esse martelo vem batendo desde 2017. Na verdade, em 2010, eu saí candidato a deputado estadual. Fiquei entre os 5 mais bem votados da cidade e fiquei como segundo suplente, sem experiência, sem dinheiro. Qual era a coligação no momento? Não, na verdade não tinha coligação. PHS, nós saímos sozinhos, um partido desestruturado, porque na verdade eu nunca procuro me aliar muito a partidos já estruturados para ter uma independência caso a gente chegue lá para apresentar ao cidadão uma proposta totalmente desvinculada de qualquer viés partidário. Então, na verdade, desde 2017 o martelo vinha batendo e eu resisti um pouco, mas como foi um grupo que me procurou e eu entendi que podia ser uma resposta para a nossa cidade, por isso eu permiti que meu nome fosse colocado. Você falou algo interessante, falou que em geral não procura um partido já grande, já estruturado, até talvez para ter mais liberdade em suas propostas, mas como é que foram as negociações com o PTC? Eu pergunto, Aloísio, porque a gente sabe que o PTC nas eleições de 2018 não alcançou ali a cláusula de desempenho definida pelas leis eleitorais e nas eleições municipais desse ano não vai ter acesso a prerrogativas partidárias, como o tempo de TV, como acesso ao fundo eleitoral, enfim. Como foram as conversas com o PTC? Por que a opção pelo PTC? E se você não acha que essas restrições, não ter acesso a tempo de TV e ao fundo eleitoral, não pode comprometer sua intenção de chegar à prefeitura? Eu acredito que hoje com as redes sociais e também com uma certa resistência da população quanto a fundo eleitoral, fundo partidário, porque tudo dinheiro que podia ser utilizado, né, para o bem-estar do cidadão. Então, eu preferi, mesmo diante de algumas propostas de partidos já estruturados, eu preferi um partido que não tivesse dinheiro, nem mesmo tempo de TV, porque eu julgo que hoje a TV ela tem influência, mas as redes sociais têm mais influência ainda. Porém, um partido que me dá segurança e independência para que, no caso de lá chegar, eu possa implementar uma política totalmente independente daquela que nós temos acompanhado ao longo da história de Juiz de Fora, já dominada por alguns setores da sociedade. Você falou em redes sociais, eu sei que o Gabriel andou pesquisando um pouco os seus posicionamentos nas redes sociais. Que pergunta você tem a fazer nesse sentido, Gabriel? Então, aproveitando o gancho das redes sociais e também o gancho partidário, Renato, eu gostaria de perguntar ao Aloísio que no último dia 2 de fevereiro você postou uma foto na sua página no Facebook em um evento com um banner do Aliança pelo Brasil, que é um partido que está em construção pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, mas que não conseguiu se viabilizar para as eleições municipais. Em cima dessa questão da sua filiação partidária, eu gostaria de saber se o Aliança pelo Brasil ele era uma possibilidade, se você aguardou ele por um momento e também quais foram os outros partidos que lhe fizeram propostas para o pleito municipal. Na verdade, eu sempre militei nesta direção porque a minha proposta é uma proposta de conservadorismo, liberalismo na economia, mas conservadorismo, e por isso eu milito mais nesta linha. Porém, eu tive o PRTB, que também a gente esteve conversando, e nós temos conversado, eu não vou mencionar aqui, inclusive outros, que possivelmente virão juntos.
e que poderão talvez garantir esse tempo de TV, sim, mas eu quis encabeçar a chapa do PTC para me dar essa independência. Os que vierem vão fazer parte desta coligação e com certeza eu terei mais independência para governar em caso de chegar lá. Não dá para adiantar nenhuma dessas legendas ou até o nome de um possível vice-prefeito, Luiz? Não, eu prefiro não. Essas coisas estão sendo alinhavadas, é cedo ainda. O que nós teremos agora é sim uma grande festa que eu convido vocês e todos que nos ouvem. Eu sei que o lugar vai ficar pequeno, mas no Hotel Maxim, dia 17, nós estaremos nos filiando então ao PTC num grande momento, que aí sim nós vamos dar o pontapé inicial. Quero falar agora de proposta. O Gabriel também tem algumas perguntas nesse sentido, mas eu vou fazer uma pergunta mais ampla, Luiz. Você já falou aí que tem um viés mais conservador e liberal na economia. Fica claro um alinhamento com a política do presidente Jair Bolsonaro. Se eu estiver enganado, você pode me corrigir logo em seguida. Mas eu queria saber qual a principal bandeira que você quer carregar e levar para apresentar ao eleitorado da cidade. A cidade tem vários problemas, né? A gente passa por uma crise fiscal muito grande. Enfim, qual seria a sua principal proposta, o seu principal cartão de visita que você pode levar quando oficializar sua candidatura à Prefeitura de Juiz de Fora? Só faço uma observação, por ser alguém da área econômica, pós-graduado em gestão de empresas, gestão estratégica de empresas, meu alinhamento está dentro da linha de Paulo Guedes, tá certo? E eu queria dizer o seguinte, há uma desesperança na cidade. E eu não vou fazer, como eu tenho ouvido outros candidatos que não têm proposta, dizer aqui de buraco na rua, que não tem saúde, não tem escola, isso todo mundo está vendo. Eu quero poder dizer daquilo que farei pelo cidadão, porque sendo eu morador, tendo nascido em Mar de Espanha, que está aqui ao lado, tendo uma família que marcou a história dessa cidade, que é a família Penido. Você vai ter o Hospital João Penido, você vai ter o lugarejo com o nome de Penido, você vai ter a Praça Penido, porque a nossa trajetória é uma trajetória que marcou a cidade e a região. E hoje uma família que tem lastro em vários estados, realizando trabalhos significativos. Então, para mim, é o cidadão em primeiro lugar. Se falta escola, nós vamos dar escola de qualidade. Se falta saúde, vamos dar saúde de qualidade. Há uma crise de recursos. De onde tirar recursos para isso, Luiz? Essa é a questão que eu acho que só uma pré-candidatura alternativa como a minha pode dar resposta. Porque eu sei onde tirar, eu tenho como ir ao exterior pelo meu vínculo com Israel, com os Estados Unidos, pelo meu vínculo ao longo da minha história, porque muitos me conhecem como pastor, e aí igual a todos. Eu sou gestor de empresa, eu dirigi um complexo por 15 anos e meio no estado de Minas, morando em Belo Horizonte, e ganhei uma certificação no Senado americano de boa gestão. E por quê? Porque eu fui buscar parceria. Se nós não tivermos alguém com capacidade de buscar parceria no exterior, você não tem recurso. Não adianta qualquer político que tenha aí mandato dizer que vai fazer alguma coisa, porque não vai. Porque o Estado está quebrado, a cidade está quebrada financeiramente. O que eles farão? Serão mais um do mesmo. Eu apresentarei propostas diferenciadas, porque terei onde buscar recursos. Sou capaz de comprovar isso num outro momento, porque o tempo aqui é limitado. Luiz, só para deixar claro, além dessas parcerias de investimento, quais que são seus vínculos com os Estados Unidos, com Israel que você acabou de citar? O nosso vínculo, vocês devem ter ouvido falar sobre a tragédia de Brumadinho. Eu, como fui o secretário-geral no estado de Minas Gerais, do segmento que eu pertenço, nós fizemos uma parceria, inclusive, com Israel a partir daquele momento, porque inovamos, criando uma lavanderia para lavar a roupa do corpo de bombeiros, que infelizmente no Brasil, os bombeiros tinham que usar a roupa suja do mesmo jeito, que não dava tempo de secar lá daquele mesmo jeito. Nós criamos essa alternativa, porque um governante tem que ser criativo. E o povo de Israel que veio, achou aquilo maravilhoso e nos chamou para uma aproximação. De tal maneira que eu tenho aqui, inclusive, fala do representante da Embaixada de Israel, dizendo do seu olhar por Juiz de Fora, porque já fui em busca disso. Então não há como detalhar, você sabe disso, porque a gente tem uma perspectiva de chegar lá. Mas com o decorrer do tempo, se essas coisas forem se confirmando, essas parcerias serão concretizadas. E nos Estados Unidos, como eu falei, eu trazia centenas de americanos aqui, construí inúmeras casas no Vale do Jequitinhonha, sem dinheiro.
porque eu tenho um livro escrito, Como Sair da Pobreza e Tornar-se um Milionário, não mencionei aqui, mas também sou escritor, e um dos meus livros é este, porque eu saí de uma pobreza de Baixada Fluminense, entendeu? 6 irmãos, órfãos de pai aos 13 anos de idade, e todos nós vencemos. Então eu tenho uma história de superação. E é isso que eu quero colocar para o Juiz de Fora. Eu não vou dizer o que vou fazer, eu vou dizer o que faço e que colocarei em prática na cidade, se Deus permitir a população que eu chegue lá, de uma forma muito mais abrangente. Agora, essa parceria que você cita, esse recurso que você pretende buscar no exterior, é investimento privado que vai chegar para gerar empregos na cidade, ou é uma parceria público-privada mesmo para tentar equacionar problemas na educação, na saúde? Parcerias, entendeu? Em que a gente vai trazer pessoas que virão aqui nos ajudar, inclusive construindo creches. Eu tenho plano às mães, eu ando pelos bairros da cidade, que elas mais reclamam. Você vê esses prédios sendo construídos, não tem nenhuma infraestrutura ao redor, não tem creche, não tem saúde, não tem escola para as crianças. Temos uma proposta maravilhosa sobre creche, nós vamos ter creche para todos, e eu prometo isso, e vou cumprir, porque as promessas que sempre fiz, sempre as cumpri. Então vamos ter parcerias nesse sentido, de construção mesmo, de mão de obra voluntária que virá. Mas qual vai ser o interesse do investidor, Luiz? Só para a gente entender. Ele vai ajudar o município dará o quê em troca? Sim, essa aqui é a vantagem da gente conhecer o segmento cristão, porque os políticos em geral, eles veem os movimentos cristãos quase que como uma oposição. Mas quem está dentro, como eu estou, sabe muito bem que, havendo parceria, eles vêm e vêm apenas para o altruísmo. Só pelo olhar que tem ao menos favorecido. Eles fazem mesmo sem querer levar nada em troca. Mas também tem negociações, inclusive no centro de Nova York, que vou evitar também de entrar em detalhes aqui, para conseguir empréstimos baratos a longuíssimo prazo. Porque isso pouca gente vai ter condição. Se você não conseguir isto, você não faz nada pela cidade. E as propostas que eu vou lançar, quando o plano de governo estiver pronto, se de fato chegarmos lá, então nós vamos colocar a viabilidade de respondermos a estas necessidades, seja quanto à segurança, seja quanto à questão do transporte, seja quanto à questão da saúde e outras áreas tão carentes da nossa cidade. A respeito do transporte coletivo urbano, Aloysio, é uma das questões também que você aborda muito nas suas redes sociais. Você, inclusive, grava alguns vídeos dentro dos coletivos aqui de Juiz de Fora. Sim. No ano passado, como é de conhecimento de todos, também acredito ser do seu, a Câmara Municipal instalou uma comissão parlamentar de inquérito para acompanhar possíveis irregularidades nos contratos das concessionárias de coletivo urbano com o município de Juiz de Fora. E após a conclusão dessa CPI, apresentou as recomendações tanto para o Ministério Público quanto para a Prefeitura de Juiz de Fora. Eu gostaria de saber se você acompanhou esse processo e se essas irregularidades, essas possíveis irregularidades nesses contratos é uma coisa que vai ser abordada no seu programa de governo, se esses contratos, se esses convênios, eles vão ser abordados por você em um possível governo aqui em Juiz de Fora. Eu acredito que a CPI podia ter ido mais fundo, porque, infelizmente, o resultado foi pequeno ou nenhum. Mas nós vamos quebrar o oligopólio que existe em Juiz de Fora. Não é monopólio, mas é um oligopólio. São 3, 4 empresas. E eu ando de ônibus, que ando de bicicleta, ando de moto. Eu sou um cidadão comum, preparado para assumir uma gestão difícil como esta. Sem dinheiro, quebrada a cidade, esquecida, mas tudo isso é falta de governo, falta de governabilidade. E o transporte, lamentavelmente, para mim, a CPI não deu em nada. Mas nós vamos quebrar, nós vamos dar alternativas para que haja meios de transporte, como patinete, nós vamos colocar bikes, porque vamos construir ciclovia, estou dizendo isso, vamos construir ciclovia. E aí você resolve o problema, em grande parte, do trânsito, porque você tira a gente, aqui em Juiz de Fora é uma tragédia, eu ando de bicicleta, de bike na cidade, é uma tragédia, você corre o risco ou de bater num buraco e cair, ou de ser atropelado. Nós vamos construir ciclovia, nós vamos então dar mais saúde, porque o povo se exercitando tem mais saúde, você desobstrui também o problema sério da saúde, o transporte, e serão várias alternativas. O senhor acabou de falar do tamanho do desafio que é assumir uma prefeitura de Juiz de Fora em um cenário de
estagnação econômica em todo o país, principalmente no município que tem muito pouco dinheiro de investimento. Exatamente em cima disso, Aloysio, eu te pergunto, por que de aceitar esse desafio? Talvez você como religioso, não sei, me corrija uma vez mais se eu estiver enganado, como religioso pode aceitar isso como missão e pegando ainda essa pergunta, falando também uma tendência que eu tenho reparado, que assim, a cada processo eleitoral parece maior o número de lideranças religiosas que se colocam como opção nas contendas eleitorais. Você consegue explicar um pouco esse fenômeno para a gente? Eu creio que sim, porque nós sempre fomos procurados pelos políticos. E os políticos até se faziam de evangélicos e tal, e depois esqueciam os evangélicos. Veio um despertar, porque nós temos muitas pessoas preparadas no nosso meio. Lamentavelmente, nós somos nivelados por aqueles que decepcionaram. E decepcionaram em várias áreas. Porém, diante de vocês está um homem honesto, que se quiser investigar a minha vida, nunca aceitei um recurso de político, nunca aceitei, ofertas tive, nunca aceitei para ter independência. Então, eu sou daqueles que quero, num debate, mostrar minha declaração de imposto de renda, só que eu sou movido por desafios. Por onde passei, fui movido por desafios. Você está entendendo? Eu tinha uma função que estava no topo da pirâmide, deixei tudo para vir aqui atender uma comunidade de 200 pessoas em Juiz de Fora. Hoje temos mais de 3.000 realizando uma obra que não se restringe a um segmento de fé, mas uma obra que atinge toda a cidade, com movimentos de tirar pessoas das ruas, crianças em situação de vulnerabilidade, idosos, moradores de rua, pessoas que estão no tráfico, pessoas que estão pensando em suicídio. Eu já trabalho com isso. Então, eu sou uma pessoa que sou movido a desafios. E eu sinto que esse é o desafio que eu tenho que encarar. Agora, uma pergunta rápida, que eu tenho que deixar o Gabriel falar também, um pouco, que eu estou roubando todo o espaço. É uma pergunta rápida em cima disso. Você falou que os evangélicos se despertaram para a discussão política, o que é legítimo e é válido. Mas na sua proposta de governo, vai ser uma proposta voltada para essa parcela da comunidade ou uma proposta geral para toda a população? De forma alguma. Eu sou evangélico da minha comunidade de fé, como ateu, ele é ateu junto com os que não creem, que não fazem parte de nada, o espírita. Mas há uma vida toda em sociedade, né? Sim, claro, eu tenho um olhar para a sociedade. A minha tese é essa: o ser humano, em primeiro lugar, se culto, se inculto, se rico, se pobre, se de qualquer segmento é ser humano, eu tenho um olhar voltado para ele. Aloysio, para finalizar da minha parte, na última segunda-feira, a Associação Comercial e Empresarial aqui de Juiz de Fora promoveu a edição anual do Café Parlamentar para discutir alguns temas que são caríssimos à sociedade de juiz-de-forana, como a BR-267, o Parque Tecnológico da UFJF e o Hospital Regional de Juiz de Fora. E o evento já soou como um start para a campanha eleitoral, porque havia 4 pré-candidatos na mesa: o prefeito Antônio Almas, a deputada Sheila Oliveira, que apesar de não ter confirmado sua pré-candidatura ainda, é cotada, o deputado Noraldino Júnior e a deputada Margarida Salomão, e também no evento estavam presentes você e também o Eduardo Lucas, que se colocam também como pré-candidatos para a Prefeitura de Juiz de Fora. Eu gostaria de saber se realmente aquele evento ele deflagrou a campanha para a Prefeitura aqui de Juiz de Fora. Eu não tive oportunidade de fazer uso da palavra, mas agradeço até o presidente da Associação Comercial, Aloysio, pelo grande trabalho que vem realizando, e o evento foi significativo. Porém, as pessoas fizeram daquele momento, eu acho que todos ali são candidatos pelas teses que levantaram. Mas eu lhes faria uma pergunta. Juiz de Fora é uma cidade que tem seus deputados, e eu a comparo como um navio que está afundando. Eu pergunto, os marinheiros têm responsabilidade no naufrágio do navio também ou não? Para mim, todos que têm mandato têm responsabilidade. Verbas foram desviadas, como lá foi dito. Eu sei que tinha repórter de vocês lá. Verbas altas foram desviadas. O hospital municipal é inviável. Vimos lá discursos contraditórios. Ele não podia ser ali. E eu pergunto, se ele construído, tem que parar, tem que ser feito outra coisa ali, arrumar um outro lugar, fazer uma parceria, levantar o dinheiro, porque se confirma o que foi dito, que 180 milhões foram desviados e que para recuperá-lo teríamos que ter ainda 70 milhões para você terminar as obras, eu pergunto, quem vai mantê-lo depois?
médicos, estrutura, vamos ter um elefante branco ali. Então, para mim, aquilo foi crime de responsabilidade, que lamentavelmente hoje estão aí fazendo propostas mirabolantes, não é? Mas aquilo ali, a realidade é esta, é inviável. Bom, o Gabriel falou que encerrava da parte dele, mas o tempo urge, também estamos encerrando nosso pequeno expediente. O pré-candidato à prefeitura, Aloysio Penido, deixou algumas perguntas no ar, que acho que todos esperam que sejam respondidas durante a campanha e todo o processo eleitoral. Aloysio Penido, eu agradeço muito a sua presença no pequeno expediente. A gente segue aberto para novos debates, novas discussões. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. Parabenizo vocês, não é, por dar oportunidade a todos, num nível de igualdade. E eu espero que aquelas pessoas que nos acompanham ouçam todos os discursos que são feitos e comprovem depois, porque o que eu prometer, eu vou cumprir. Gabriel, meu amigo, obrigado uma vez mais pela parceria. Eu que agradeço mais uma vez o convite e também agradeço o nosso convidado por ter participado do programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha pela Rádio CBN, pelas redes sociais da Tribuna de Minas e também pela TMTV. Até a próxima.